Não, não. Que atrevido desse menino. Falar isso na cara do professor de português, que prefere matemática. Bom, então vamos lá. O meu querido Vinícius, hoje eu não vou conversar com o Mariano, estou de mal dele. Ô Vinícius, leia para o titio sobre o modo imperativo dos verbos. Eu pretendo terminar esses verbos. Então vamos lá. Deixa eu só admitir o Vitinho aqui. Oi, Vitinho, seja bem-vindo à nossa sala. Então vamos lá, meu querido Vinícius. Vinícius de Moraes. Modo imperativo. O imperativo não apresenta variação de tempo. A ideia de ordem, pedido ou conselho, só é possível no momento da fala. Não há flexão em primeira pessoa do singular. O imperativo exige interlocução, tem caráter de diálogo. Vai, amor. Primeira pessoa do singular, mais com a setinha. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, você. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, vocês. Isso. Gente, o que o Vinicinho disse? Quando eu for falar do imperativo, não tem como eu dar ordem, eu dar conselho para mim mesmo. E não tem como eu ter o modo imperativo na primeira pessoa do singular. Na primeira pessoa do plural, sim, porque eu posso dar um conselho para nós. Estamos nós reunidos, eu e mais duas pessoas. Eu posso dar uma ordem para que nós três cumpramos, né? Para que nós três cumpramos essa ordem. Agora, dar ordem para mim mesmo, eu não tenho condição de fazer, né? Dar uma ordem para mim, não tem jeito. Então, no caso, primeira pessoa do singular, não tem no modo imperativo. A segunda pessoa, sim, que é aquela pessoa para quem eu me dirijo, para a qual eu me dirijo. A terceira pessoa do singular, que é você, né? A terceira pessoa do singular, em vez de ser ele, ela, tá vendo? Já passa a ser você. O você ocupa o lugar da terceira pessoa. E na terceira pessoa do plural, onde ficava eles e elas, o vocês ocupa o lugar. Por quê? Eu dependo de quem eu estou conversando, com quem estou conversando. Eu dependo de quem. Então, por isso, eu preciso me dirigir a alguém, tá? Nós paramos aqui, olha. Essa parte, ela é um pouco difícil. Como ela é um pouco difícil, eu vou pedir ao menino mais chique da sala, aquele que vai para o Supremo Tribunal Federal, para que ele, Vinícius, por favor. Meu aluno do STF. vai lá, Vinícius. Eu não, TSTF? Você tá doido? Quem que é do O Supremo Tribunal modo Federal? imperativo se divide em duas formas construídas da seguinte forma. Imperativo afirmativo. É formado a partir de dois termos verbais. A segunda pessoa do singular e a do plural são formadas a partir do presente do indicativo, sem o S final, e as demais pessoas são correspondentes ao presente do subjuntivo. Imperativo negativo. Todas as formas são idênticas ao presente do subjuntivo. Muito obrigado, Sua Eminência, doutor Gustavo Amaral, que faz parte do Supremo Tribunal Federal. Uau! Gostei da rima. Gente, olha aqui. Prestem muita atenção, por favor. Eu lhes peço, eu lhes imploro, prestem atenção. Isso aqui é dificílimo. Dificílimo. Olha aqui. Eu quero fazer agora o modo imperativo. O modo imperativo da segunda pessoa do singular e do plural, eu pego o presente do indicativo e tiro S. Vou dar um exemplo para você, olha. Tu amas. Tu amas. Você ama. Olha o que eu vou fazer com o amas. Tu amas. Eu vou tirar o S, que olha, do amas, e vou criar ama tu, né? Você ame, que você ame. Ame você.
Então, eu vou tirar o S do amas. Tá vendo? Olha no presente do subjuntivo. Tu ames, ele ame. Aí eu formo o imperativo negativo. Não ames tu, não ame você. Vou falar mais uma vez. Quando eu for fazer o imperativo afirmativo, é aquele que dá uma ordem ou aquele que dá um conselho, que é chamado de imperativo afirmativo. Eu vou pegar o presente do indicativo e eu vou tirar o S. Eu vou pegar o presente do indicativo, tu amas, vou tirar o S. Olha aqui. E vou criar ama tu. Ama tu. Tá vendo? O você vai ser ame, porque você ame. Então, ame você. Estou dando uma ordem para você. Ame você. O mais complexo é o tu. Apesar de que nós quase não o utilizamos. Porque ama tu vem de tu amas. E eu tiro o S do tu amas. Agora, como que eu formo o imperativo negativo? Aquele que nega. Eu vou colocar o não, que olha, porque está negando, vou colocar o não. Vou pegar o presente do subjuntivo e vou repetir. Como que é o presente do subjuntivo? Uma coisa que hipoteticamente pode acontecer. Subjuntivo é uma coisa que é uma hipótese que pode acontecer. Então, quando eu falo presente subjuntivo que tu ames, que ele ame, ou que você ame, aí vai para o imperativo negativo. Não ames tu, não ame você. Olha como que é complexo. Da mesma forma, vou para o plural. Vós amais. Presente do indicativo. Vós amais. Para eu fazer o imperativo afirmativo, eu tiro o S. Amai vós. Olha aqui. Amai vós. Agora o restante fica igual. Que nós amemos, amemos nós. Que vocês amem, amem vocês. Beleza. Agora eu quero fazer o imperativo negativo. Eu vou no presente do subjuntivo. Que nós amemos. Que vós ameis. Que eles amem. Aí eu formo imperativo negativo. Não amemos nós. Não ameis vós. Não amem. Tá vendo? Por isso é um pouco complexo. Se você não ficar atento, você não consegue fazer. Por isso, muita atenção, por favor. Mas atenção redobrada. Tá bom? Eu faço o imperativo afirmativo a partir do presente do indicativo do tu. Eu tiro S. Do vós, eu tiro S. Para eu fazer o imperativo negativo, eu pego o presente do subjuntivo todo. E eu vou repeti-lo no imperativo negativo. Só que eu não uso o que. No presente subjuntivo eu falo assim, olha, que tu ames, que você ame, que nós amemos. No imperativo negativo é, não ames tu, não ame você, não amemos nós. Eu substituo pelo não. Em vez de eu colocar o que. Gente, tá ok? Alguém tem dúvida? Porque não é fácil. Se você não estudar em casa, você vai ter muita dúvida na hora da avaliação, porque não é fácil não. Tá? Qualquer dúvida podem falar comigo. Bom, agora vamos ver como é que nós empregamos os modos e tempos verbais no indicativo. Olha o quadro que eu fiz para vocês. Vamos para o indicativo. Indicativo presente. Estamos no presente do indicativo. Tá bom? Eu quero pedir o Vitinho para ler para o Titinho. No presente do indicativo, Vitinho, o que vai acontecer? O que ele indica? Vitinho, vamos, amor. Empregos dos tempos indicativos. Iniciam um fato atual. Ocorre no momento em que se fala. Presente momentâneo. São 3 horas da tarde. Está um calor infernal. E todos têm fome. Perfeito, Vitinho. Olha, são 3 horas da tarde. Está um calor infernal. E todos têm fome.
está indicando uma coisa que está acontecendo neste momento. É um presente momentâneo. Por isso indica um fato atual. Um fato atual. Isso é o presente do indicativo. Savinho, lê para o titio número 2. Indica ações de status permanentes ou assim considerados, como uma verdade científica, um dogma, um artigo de lei, presente durativo. A Terra gira em torno do Sol, uma pequena estrela que fica num dos braços da Via Láctea. Ótimo! Olha o que o Savinho disse. Pode ser um estado ou uma ação permanente. Por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. É uma coisa permanente. A Terra está sempre girando em torno do Sol. Né? O Sol é uma pequena estrela que fica num dos braços da Via Láctea. É uma coisa permanente. Então, o tempo indicativo, o presente do indicativo, pode indicar uma ação ou um estado permanente. Manuzita, lê para o titio o item 3. Expressa uma ação habitual ou uma faculdade do sujeito, ainda que não estejam sendo exercidas no momento em que se fala. Presente habitual ou frequentativo. Ele é extrovertido. Quando se vê diante de pessoas estranhas, fala alto e ri muito. Ótimo! O que a Manuzita disse? Que no presente do indicativo, ele pode indicar, o presente do indicativo, ele pode indicar uma coisa que é da pessoa, né? Uma coisa que é habitual da pessoa. Por exemplo, o nosso querido Yuri. O Yuri é um menino que extrovertido. Quando se vê diante de pessoas estranhas, o Yuri fala alto e Yuri ri muito. Olha, eu não disse que ele ria. Eu não disse que ele vai rir. Eu disse que o Yuri ri. Eu disse que o Yuri fala alto. Eu não disse que ele falou. Eu não disse que ele falará. Eu disse que ele está falando alto. 4. Eu peço ao meu querido aluno Mariano. Dá vivacidade a fatos ocorridos no passado, presente histórico ou narrativo. Caravelas portuguesas distanciam-se no horizonte rumo ao novo mundo. Inicia-se uma nova fase da história da humanidade. Ótimo. Ô Mariano, quando a gente fala de caravelas portuguesas, nós sabemos que isso acontecia no século XV e XVI. As caravelas portuguesas, elas atravessavam os oceanos nos séculos XV, XVI e XVII. Aí está falando que elas se distanciam. Se distanciam é presente. Só que elas circulavam pelos séculos XV, XVI e XVII, passado. Bom, por que se colocou no presente? Para dar vida, né? Para dar vida àquele fato que aconteceu na história. Os livros de história, por exemplo, costumam colocar dessa forma. Olha como é que o livro de história coloca. Inicia-se uma nova fase da história da humanidade. Inicia-se no presente, apesar que isso aconteceu nos séculos XV, XVI, XVII. Beleza. Agora gostaria de pedir ao meu querido aluno Gustavo para ler para mim, número 5. Marca um fato futuro, mas próximo. Para impedir qualquer ambiguidade, faça acompanhar geralmente de um adjunto adverbial. Amanhã mesmo vou à escola do bairro e faço sua matrícula. Ótimo! Olha, se o Gustavo vai à escola do bairro amanhã fazer a matrícula, o Gustavo deveria dizer: irei à escola e farei sua matrícula. Não. O que Gustavo disse? Vou à escola. Vou à escola pode ser presente, né? Márcio, aonde você está indo? Vou à escola. E pode indicar futuro também. Amanhã vou à escola e faço sua matrícula. Olha, faço está no presente, vou está no presente. O que me indica que o fato vai acontecer amanhã é o adjunto adverbial de tempo amanhã. É ele que me transpôs para o dia de amanhã. Mas os verbos estão no presente. Então, vocês podem ver que o presente do indicativo indica uma ação que de fato está acontecendo. Olha que bacana. Então, para não confundir a cabecinha de vocês, é só vocês analisarem o verbo. Ele está agora, neste momento,
faço, tá vendo? Inicia-se, fala alto, ri muito. Está indicando uma coisa deste momento, eu falo que é indicativo. Combinado? Ô, Júlia Fonseca, leia para mim o pretérito perfeito do indicativo. Aquilo que de fato aconteceu. Chipanquinha? Colocar para ela o simples, né? O simples e o composto. Primeiro, o simples. Indica uma ação que se produziu em certo momento do passado. Descreve o passado tal como parece a um observador situado no presente. Entrei bruscamente na sala de reuniões e explicitei uma indignação. Isso, olha aqui, Júlia. Composto. Júlia. Olha o que você está dizendo. Pretérito perfeito. É aquele passado que aconteceu e acabou. Tudo deu certo no passado. Entrei bruscamente na sala de reuniões e mostrei ou explicitei minha indignação. Ou seja, eu entrei, eu completei a ação de entrar, eu explicitei, eu mostrei a minha indignação. É o pretérito perfeito. E ele é simples porque eu só tenho um verbo. Entrei e só tenho mais um verbo. Explicitei. Agora, quando aparecem dois verbos juntos, falando passado, é o composto. Juliette, lê, por favor, o pretérito perfeito indicativo composto. Formado pelo verbo auxiliar no presente no indicativo e pelo principal no particípio passado. Expressa um fato repetido ou contínuo, aproximando-se do presente. Dado pela emancipação das mulheres, mas tenho percebido que talvez essa não seja uma grande vantagem. Ótimo! Olha o que a Júlia Fonseca, minha chipanquinha, falou. Ela diz o seguinte: tenho lutado pela emancipação das mulheres, ou seja, pela liberdade das mulheres. Tenho lutado. Eu tenho dois verbos: o verbo ter e o verbo lutar. Qual dos dois é o mais importante? Lutar. Lutar é o mais importante. Então, ele é o principal. Ele fica no particípio. O que é verbo particípio? Ado, edo, ido. Ado, edo, ido. Termina com ado, edo, ido. Esse termina com ado. É um verbo do particípio. E o tenho é um verbo auxiliar. Eu posso substituir por um verbo só. Eu posso falar assim, ó, lutei pela emancipação das mulheres. Mas tenho percebido, tenho auxiliar, percebido, principal no particípio. Eu posso substituir, mas percebi que talvez essa não seja uma grande vantagem. Tá vendo? Então, o composto é quando eu tenho dois verbos com o sentido de um verbo. Aí eu chamo de composto, tá bom? Agora vamos para o pretérito imperfeito. É aquele que ia acontecer alguma coisa, mas não terminava. A coisa não terminava. Eu queria pedir à minha aluna Emily para ela ler para mim o item 1. Você pode, Emily? Será que a Emily não tem microfone? A Emily é pobre? Não tem microfone? Então, Não, a Manu. Descreve o que era corriqueiro presente em uma época passada. Ele fumava vários cigarros, coçava a cabeça e não parava de andar de um lado para o outro da sala. Olha, esse cara meio doido fumava vários cigarros. Não falou que ele fumou. A ação dele não terminava. Ele passava de um cigarro para o outro. Coçava a cabeça. Esqueci de colocar em negrito, tá? Coçava, deveria estar em negrito. Coçava a cabeça. Ele não coçou a cabeça. Ele não coça a cabeça. Ele não vai coçar a cabeça. Ele coçava. E não parava de andar de um lado para o outro da sala. Vocês podem ver que são ações que aconteciam no passado, mas elas não terminavam. Eram ações corriqueiras. Isso é pretérito imperfeito.
Minha querida aluna, Juliette, leia de novo, por favor, número 2. Indica entre as ações simultâneas a que estava processando quando sobreveio a outra. Quando nos aproximávamos da praia, uma onda mais forte virou a embarcação. Ótimo! O que a Juliette Chipanquinha disse? Que quando uma ação estava acontecendo, uma outra ação veio e aconteceu. Olha, quando nos aproximávamos da praia, nós estávamos indo em direção à praia. Aí o que aconteceu? Veio uma onda forte e virou o barco. Quer dizer, o barco foi virado, a ação aconteceu de virar o barco. Mas a gente não se aproximou. A ação estava acontecendo de se aproximar, mas ela não terminou. Isso é um pretérito imperfeito, tá bom? Gustavo, meu intelectual, 3, please. Denota uma ação passada, habitual ou repetida. Imperfeito frequentativo. Se ele vinha visitá-la em dias de semana, ela sentia-se a mais amada das mulheres. Isso, uma ação passada e que acontecia o tempo todo. A gente fala a palavra hoje recorrente, né? Era uma ação recorrente. Se ele vinha visitá-la em dias de semana, ela sentia-se a mulher mais amada. Quer dizer, toda semana podia acontecer a ação. A ação nunca acabava. É uma coisa recorrente. Vinícius, o galã do primeiro ano. Lê, por favor, o item 4. Designa fatos passados concebidos como contínuos ou permanentes. Todas as tardes, sentava-se na mesma poltrona e lia os jornais do dia. Isso. Olha aqui, acontecia no passado, mas não terminava. Todas as tardes, o vovô do Vinícius, chamado Vovini, o Vovini, sentava-se na mesma poltrona e lia os jornais do dia. Isso é uma coisa contínua, permanente, não é? Rafael, lê por favor, Rafael. Rafinha. Rafael Couto Duarte. Peguei o Rafael no flagra. O Rodrigues não tem microfone, né, Rodrigues? Então, vamos passar para o Yuri. O Yuri também não tem... mas que povo pobre, que merda. Vamos passar, então, para o Vitinho. Opa! Gracinho, Vitinho, tá sempre atento, né, Vitinho? Você é um show de bola. É a 3, né? Te peguei no É a 4. É a 4. 5. Designa fatos passados concebidos como os contínuos ou Não, permanentes. filho, é o 5. 5. Denota um fato que seria consequência certa e imediata de outro, que não ocorreu, ou não poderia ter ocorrido. Por exemplo, tivesse ele forças para trabalhar como no passado, transformava aquela pobre roça numa grande e verde plantação. Isso, o verde ficou repetido aí. Ô, Vitinho, olha, aí tá falando de uma coisa que é consequência imediata do outro que não ocorreu. Se ele tivesse força para trabalhar como no passado, transformava aquela roça. Quer dizer, tudo no passado, mas não se realizou. Ô, Vitinho, lê o número 6, por favor. Situa vagamente no tempo contos, lendas, fábulas, etc. Era uma vez uma bela menininha que vivia em um pequeno vilarejo no meio das montanhas. Ótimo! Todas as vezes que a mamãe Vitinha vai contar a história para o Vitinho, a dona Vitinha, ela sempre começa assim: era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Então a mamãe Vitinha, ela começa assim: Jesus Cristo, quando encontrar uma parábola, como é que Jesus falava? Naquele tempo, um homem saiu de sua casa e andou em terras distantes. Então, era uma vez
Tá vendo? Um homem saiu, vivia. Um homem vivia das custas do seu trabalho. Então, quando está indicando uma fábula, uma lenda, um conto, vai ser o pretérito imperfeito. Ele também pode escrever outras coisas, o pretérito imperfeito. Eu vou pedir agora ao meu aluno Mariano para ele ler o número 7, por favor. Ao meu aluno Sávio para ler o número 8. Ao meu aluno Gustavo para ler o número 9. Ao meu aluno Vinícius para ler o número 10. A Júlia para ler o número 11. E a Manu para ler o número 12. Descreve o que era corriqueiro, presente em uma época passada. Ele fumava vários cigarros, coçava a cabeça e não parava de andar de um lado para o outro da Aí já sala. falamos, né? Tá repetido. Próximo. Indica entre ações simultâneas a que estava se processando quando sobreveio a outra. Quando nos aproximávamos da praia, uma onda mais forte virou a embarcação. Ô, gente, pode deixar, não precisa ler, não. Está tudo repetido. Olha aí, tudo repetido. Tá? É esse aqui agora, ó. Depois do Savinho, quem lê depois do Savinho? Lê para mim agora o pretérito mais que perfeito. O simples. Depois do Savinho. Simples. Indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já passada. O discurso tornara-se tão enfadonho que ninguém mais o ouviu. Isso. Olha, o discurso tornara-se tão enfadonho que ninguém mais o ouviu. Ou seja, aconteceu uma ação que terminou. Ouviu. Antes dela, aconteceu uma outra, que era o discurso. Tá vendo? Então teve o discurso, depois teve ninguém ouvindo. Essa que veio antes é o chamado pretérito mais que perfeito. Depois do Gustavo, quem vai ler o número 2? Denota um fato vagamente situado no passado. Estudara na cidade, conhecera muitas pessoas, mas nada fizera esquecer o amor de sua adolescência. Ótimo. Olha aqui, estudar na cidade, conhecera muitas pessoas, nada o fizera esquecer o amor de sua adolescência. Ou seja, um fato que aconteceu muito antes, mas muito antes mesmo. É o pretérito mais que perfeito. Quem é depois do Vinicinho? Substitui o futuro do pretérito simples ou composto e o pretérito imperfeito do substantivo na linguagem literária. Ser propícia para mim. Socorre quem te adorara. Se adorar, poderá. Se adorar, pudera. O adorara indicam coisas bem antes. Coisas que aconteceram e terminaram. Então, mais que perfeito. Próximo, após a Júlia Fonseca. Composto, formado com o verbo auxiliar no pretérito imperfeito do indicativo e o principal no particípio passado. Emprega-se com as mesmas funções do pretérito, mais que perfeito simples. Quando voltei para minha cidade, as casinhas coloridas tinham desaparecido. No horizonte, tinham surgido as primeiras estrelas. Isso. Olha aqui, o que é o composto? É quando eu tenho dois verbos, olha aqui, tinham desaparecido. São dois verbos. Pulei aqui. Olha, são dois verbos com sentido de um só. Né? O tinham é um verbo auxiliar e desaparecido é um verbo do particípio. Eu posso substituir pelo mais que perfeito, um verbo só. Quando voltei para a minha cidade, as casinhas coloridas desapareceram. Vendo? No horizonte tinham surgido as primeiras estrelas. No horizonte surgiram as primeiras estrelas. Beleza. E agora, para nós terminar, não terminamos não. O futuro do presente. O futuro do presente é o mais simples que tem. É o que nós falamos todos os dias. Quem pode ler, por favor? Quem ficou depois de Manu? Ninguém não. Então é você, Vitinho. Lê para mim. Eu ia falar isso. Lê o quê? Do simples. Simples. Indica fatos certos ou prováveis, posteriores ao momento em que se fala.
Exemplo, os estrangeiros chegarão amanhã à tarde. Isso, você tem certeza que amanhã à tarde os estrangeiros chegarão. Futuro do presente. Continue. 2. Exprime incerteza, dúvida, probabilidade, suposição sobre os fatos atuais. Exemplo, será que desta vez ele consegue sair ileso? Isso. Será que dessa vez ele consegue sair ou ele conseguirá sair ileso? Tá vendo? Indica uma probabilidade, mas é futuro do presente, tem nada a ver com subjuntivo. Gustavo, lê o 3 para mim, por favor, e o Mariano 4. Expressa uma súplica, um desejo, uma ordem, caso em que o tom de voz pode atenuar ou reforçar o caráter imperativo. Honrarás pai e mãe, não matarás. Isso. Dá a impressão que é imperativo, né? A impressão que a gente tem que nem é indicativo, que é imperativo. Honrarás pai e mãe, não matarás. Na verdade, está dando um conselho mesmo, mas não é uma ordem. Tipo assim, não mate, não honre. Não. Honrarás pai e mãe, não matarás. Então, neste caso, fica sendo futuro do indicativo. Mas isso aí dá muita dúvida para o aluno, da impressão que é imperativo. Refere-se a fatos de realização provável em afirmações condicionadas. Se não voltar para casa antes de chegar à noite, não me encontrará mais aqui. Isso, não me encontrará mais aqui. Futuro do presente. Ô Mariano, lê para mim o composto, por favor. Composto, formado com o verbo auxiliar no futuro do presente e o principal no particípio passado. 1. Indica que uma ação futura estará consumada antes de outra. Quando eu chegar em Belo Horizonte, já terei deixado a cidade para sempre. Isso. 2. Quando chegar a Belo Horizonte, já terei deixado. Terei deixado. É composto. Terei, verbo auxiliar. Deixar, verbo no particípio. Né? É a mesma coisa que eu disser. Quando chegar a Belo Horizonte, deixarei a cidade para sempre. Vai lá, Mariano, pode ler. 2. Exprime a certeza de uma ação futura. Ela ganhará o concurso e seus esforços não terão sido em vão. 3. Exprime a incerteza, dúvida, probabilidade, suposição sobre fatos passados. Terá acontecido tudo isso com ela em tão pouco tempo? Isso. Então, gente, o futuro do presente é o mais fácil que tem. Tudo aquilo que vai se realizar de verdade no futuro, você chama de futuro do presente. Olha aqui o tanto de coisa que nós temos que ver, gente. Olha aqui. Isso aqui nós veremos amanhã, tá? Se Deus quiser. Então agora eu vou interromper e vou verificar aqui quem está presente